Shulchan Aruch, traduzindo literalmente, significa mesa posta, e ele, Shulchan Aruch, é o título daquela que é conhecida como talvez a obra principal dentro do judaísmo no campo da halachá, no campo da lei e legislação judaica. Essa obra é de autoria de Rabbi Yosef Karo, um grande mestre sefaradi que viveu na cidade de Tzfat, Safed, na Galileia, no norte de Israel, há cerca de 500 anos atrás. Ele foi contemporâneo do Arizal, ambos se conheciam e interagiam na cidade de Tzfat. E Rabbi Yosef Karo era um grande estudioso erudito da Torá. Ele escreveu um longo comentário e interpretação sobre a obra clássica de Maimônides, Mishneh Torah. Esse seu comentário é chamado de Kesef Mishneh. Depois ele também escreveu um extenso comentário sobre Arbat HaTurim, sobre um livro que o antecedeu por 200 anos e que vai servir de base e modelo para a ordenação do Shulchan Aruch, da sua obra. Ele também escreve um comentário chamado Beit Yosef, e assim Rabbi Yosef Karo é conhecido como Beit Yosef, casa de Yosef, sobre essa obra completa, Arbat HaTurim, e baseando-se tanto em Maimônides como também no Arbat HaTurim, ou outro legislador, Rosh, Rabbeinu Asher, enfim, baseando-se neles, ele vai compor esse livro de Halachá, que vai se tornar o livro básico, definitivo, dentro da lei judaica. O nome que ele deu a esse livro, Shulchan Aruch, mesa posta, é um indicativo de qual era o objetivo e a proposta dele nessa obra. Uma vez Maimônides já tinha feito o primeiro trabalho, que era selecionar do Talmud todas as passagens que estão espalhadas por todo o chamado oceano, mar talmúdico, não é? Com tanto conhecimento, extrair as passagens de ordem prática e levar alguma conclusão definitiva, etc. Diferente da obra de Maimônides, que engloba todas as mitzvot da Torá, tanto as vigentes hoje em dia, como aquelas que não se aplicam hoje em dia por enquanto, na ausência do Beit HaMikdash, leis de pureza e impureza, as leis das oferendas, dos sacrifícios. Já no Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo aborda no Shulchan Aruch, nas 4 sessões do Shulchan Aruch, que é dividido em 4 sessões, ele aborda apenas e tão somente leis vigentes na atualidade, leis que têm aplicação prática hoje em dia, e as outras leis que só vão vigorar quando voltar o Beit HaMikdash, Korbanot, etc., elas não são mencionadas, não estão incluídas no Shulchan Aruch. De certa forma, ele queria que o Shulchan Aruch fosse um livro prático e funcional, não só de conhecimento geral, mesmo de todo o judaísmo, mas que estivesse voltado a aplicação prática, não é, daquilo que vigora hoje em dia. Portanto, ele recolhe as halachot e ele faz uma compilação entre todas essas obras clássicas anteriores a ele, essas obras principais, que seriam a obra de Maimônides, esse Arbat HaTurim, Rosh que mencionamos, e ele acaba seguindo a opinião da maioria, que eram três grandes mestres aláhicos. Então, quando há discussão entre eles, como determinar a alahá final, então ficava no 2-1, assim ele estabelece a lei. Em vários casos e situações, como Rabbi Yosef Karo era de origem sefaradi, e naquela época já existiam distintos costumes e práticas, diferenciando as comunidades orientais e ocidentais, as comunidades sefaradis e as comunidades ashkenazis. Então, várias coisas que ele colocou no Shulchan Aruch, muitas vezes elas expressam mais aquilo que era a prática vigente nas comunidades sefaradis. E o livro dele, como todos os grandes livros clássicos de Maimônides, também despertou certa controvérsia. Alguns achavam que era muita audácia querer vir e propor já a coisa de forma definitiva, e esse é o significado de mesa posta, como dizendo, sabe o quê?
a mesa já está servida e aqui cada coisa está no seu devido lugar, não é? Você tem os pratos, os talheres, você já tem todas as comidas diante de si, agora é só vir e se servir, é só vir e comer. E assim ele queria fazer, essa era a proposta do Shulchan Aruch, trazer a lei de forma clara e acessível, de forma prática e até amigável para cada um que tivesse acesso e facilidade. A pessoa quer saber como proceder em cada uma das diversas áreas, então da vivência judaica encontraria a lei muito clara no seu livro. Se levantaram alguns contra o Beit Yosef, achando que era muita audácia, e talvez de forma mais célebre, houve um rabino ashkenazi chamado Rabbi Moshe Isserlich, que ele é conhecido pelo acróstico do seu nome, o Ramá, e ele acaba fazendo até críticas, discutindo, divergindo do Rabbi Yosef Karo em diversas leis, em inúmeras e incontáveis leis no Shulchan Aruch. Mas isso acaba tendo um efeito muito positivo, porque o que ele transcreve, esse Rabbi Moshe Isserlich, que ele acabou sendo conhecido metaforicamente como a coberta, assim como a toalha de mesa. Então, o Rabbi Yosef Karo teria preparado a mesa posta, então talvez faltava uma toalha de mesa, então esse Rabino Ashkenazi, ele produziu essa mapá, essa toalha de mesa, ou seja, que com suas contestações, com suas divergências, quando ele vinha e trazia a sua opinião de como prevalecia a lei ou o costume mais baseada nas práticas que vigoravam entre os Ashkenazim, então isso acabou sendo incorporado ao texto do Shulchan Aruch do Rabbi Yosef Karo. Isso acabou trazendo um livro, ou seja, disso acabou se originando um livro completo, integral, que continha dentro de si, que contivesse dentro de si tanto os pareceres aláhicos que vigoravam nas comunidades sefaradis, como também os pareceres aláhicos que eram vigentes na comunidade ashkenazi. Então, de forma geral, os sefaradim, eles seguem mais aquelas determinações que foram estipuladas pelo Beit Yosef, pelo Rabbi Yosef Karo, e os ashkenazim, quando há caso de divergência, eles acabam seguindo mais as opiniões do Ramá, Moshe Isserlich, mas o principal é que a partir disso o Shulchan Aruch se tornou uma obra completa, íntegra, sem faltar nada, porque ela já representava todas as vertentes presentes no judaísmo, tanto dos sefaradis como dos ashkenazim, e as leis estavam lá de forma clara. Shulchan Aruch é dividido em 4 tomos, 4 partes. A primeira parte, que é a mais estudada, mais comum popular, é chamada de Orach Chaim. Ela inclui toda a liturgia diária, tudo aquilo que o Yehudi deve fazer desde o primeiro momento que ele acorda, desde as primeiras orações, lavagem ritual das mãos, ou como é feita as refeições, etc., as rezas que temos durante o dia, todos os tipos de bênçãos, etc. Isso inclui também o ciclo do ano, desde a observância do Shabat, passando por todas as festas do nosso calendário, com suas respectivas mitzvot. Na segunda sessão do Shulchan Aruch, chamada Yoredeah, lá nós temos as leis de Kashrut, as leis que envolvem, as leis dietéticas que envolvem o alimentar judaico, a forma, o que é permitido, o que é proibido, etc. Leis de pureza familiar, leis de observância da ida ao mikveh, leis do relacionamento conjugal, etc. Leis de tzedakah, leis referentes à proibição de juros e outros assuntos também relacionados com rabinos e legislação. Então, boa parte do currículo de estudo dos rabinos até os dias de hoje está baseada nessa sessão do Shulchan Aruch, já que a primeira sessão é um pressuposto que ela deve ser conhecida por todo o Yehudi, por todo o judeu, não só pelos rabinos, uma vez que envolve o dia a dia de todo o Yehudi. Terceira sessão do Shulchan Aruch é aquela chamada Even HaEzer, aquela que trata de leis de casamento, divórcio, levirato, enfim, leis mais de relacionamento matrimonial, tudo ligado a isso, que nisso também é uma especialidade rabínica, rabinos que são especializados nessa área. E finalmente a quarta sessão do Shulchan Aruch é aquela chamada Choshen Mishpat, que ela inclui a legislação judaica,
referente a assuntos monetários, assuntos de ordem financeira, litígios, leis empregatícias, etc. Então todos esses assuntos nós encontramos nessa quarta sessão do Shulchan Aruch, chamado Choshen Mishpat. Portanto, o Shulchan Aruch ele abrange todas as leis vigentes na atualidade, divididas por sessões, divididas nesses tomos. Dessa forma, cada um que procura uma lei específica num determinado assunto vai encontrar naquela respectiva sessão. Depois do Shulchan Aruch, então, inúmeros comentários e adendos foram acrescidos a essa obra. Então, aquilo que não se encontra sobre cada uma das sessões, nós temos comentaristas clássicos que está na página, foram editados junto com o Shulchan Aruch, em torno das palavras do Shulchan Aruch, explicando, elaborando a ideia, acrescentando outras leis, etc. Então, tudo isso é derivado e vem como uma extensão da obra que se tornou a obra clássica da Halachá judaica, chamada o Shulchan Aruch, de autoria de Rabbi Yosef Karo.